Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Rúbia, será que teria alguma possibilidade de apresentar por primeiro? Contigo. Eu tenho aqui, qual o número dele? Deixa eu só ver o número, mas é o sobre cultura organizacional. É um bibliométrico? Isso. Aqui para mim ele consta como o primeiro da fila para apresentação. Ah, que ótimo, então, bem tranquilo. Você tem compromisso depois? Não, Eu bem tenho tranquilo. aula. Não, bem tranquilo. A gente segue essa ordem já. Qualquer coisa, a hora que der o momento, né? A hora que der 18 horas, você já começa a apresentar e eu explico depois para o pessoal. Só para te passar, a nossa forma, né, que foi orquestrado para as apresentações, todos apresentam primeiro e depois fizemos as contribuições. Tudo bem para você? Sim, bem tranquilo. Eu continuo acompanhando, né, até próximo do horário. Bem tranquilo. Perfeito, então. Oi, Rúbia, sou a Andréia, tudo bem? Olá, Gaia, tudo bem? E com você? Tudo bem também. Eu que fosse Bom, a primeira? na verdade eu tenho alocado aqui, eu até coloquei a mensagenzinha no chat, como aparece a configuração para mim. Primeiro, o artigo 721, Cultura Organizacional na Ah, tá. Enfermagem, o estudo bibliométrico. Uhum. Depois, o poder da influência do supervisor e sua relação com o comprometimento organizacional. Liderança, liderança distribuída, né, e prontidão digital, e ainda autoliderança Ah, eu em sou a teorias. última. Tá. Você quer trocar talvez por segundo? Você tem algum compromisso depois? É que Se, se desse é melhor, mas não tem problema? Não é tem só problema. porque a nossa colega Adriele, ela questionou a questão da ordem, porque depois ela tem aula. Aí, para ela não perder tempo da aula, Ah, não, entende? então pode ser, sem problemas. Mas eu posso sair antes? O correto não seria, né? É, Mas como pois ela é, tem aula, entendi. vai perder aula às vezes é complicado, né? Sim, bastante. Na verdade, eu sou a prof da aula, então. Ah! Aí é, Não, aí não dá para faltar. aí é, não tem opção. Aí não tem o que fazer, né? Não. O debatedor dessa sessão é o Luiz Sebastião dos Santos Júnior. Ô, Rubia, dá para testar, para ver se Pode, vai claro. compartilhar, para aproveitar esse Fica à tempinho? vontade. Fica à vontade. Vou tentar, tá? Que eu nunca Uhum. fiz pelo. Qualquer coisa eu vou te ajudando. Você pede. Foi? Perfeito, tá aparecendo aqui perfeito. E aí eu boto F5 igual no PowerPoint ou não? Isso, aham. Ou você consegue clicar aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo tem o sinal no outro do lado, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro lado. Esse aí. Ah, tá. Veja Apresentação se. de slides. Ah, deu. Isso. Uhum. Tá, Perfeito, tá beleza. aparecendo perfeito aqui pra mim. Então, testado. Vou tirar. Interromper. Obrigada, viu? De nada.
Tá aparecendo para vocês? Ele está compartilhando ainda. Agora apareceu. Agora, Ah, perfeito. beleza. Saí aqui. Pois é, o nosso primeiro dia de semiade vai longe ainda. Vocês são de qual região do Brasil? Eu falo de Floripa. Pertinho, então. E eu de É, Passo você acha que é Fundo. Blumenau, né? Isso! Aham. Passo Fundo é Rio Grande do Sul, né? Tá na hora de chegar o Natal, minha gente. Olá, Luiz, tudo bem? Boa tarde. Eu não consigo te ouvir. No canto. Isso. Olá, pessoal, boa tarde. Olá. Bem-vindo, Rubem. Olá, seja bem-vindo. Você também, professor Luiz. Obrigado. O professor Luiz, ele será o debatedor, né, o moderador dessa sessão, ok? Obrigado. Ok. Só para me apresentar, meu nome é Larissa, eu vou apresentar um dos trabalhos hoje. Perfeito. Professor Luiz, eu já coloquei mais ou menos a lista de apresentações no chat, ok? Não sei se eu consigo enxergar agora, né? Ela já tá. Mas qualquer coisa eu auxilio você. Bem, Não tenho. Então, eu tenho a lista que a gente colocou que está na agenda, né? isso. Então, acho que deve ser a mesma. Eu acredito que sim. Primeiro artigo 272, Isso. que é É autoliderança, 721, né? é 272, né? Não, pelo menos o que foi passado para mim era o 271 primeiro, depois 826, 1080 e daí 272. Não é o 272, autoliderança e teorias organizacionais. Esse para mim consta como o último. O último, certo. Até tem a questão também que a nossa colega Adriele, ela é profa, então ela vai acabar apresentando o primeiro, que é o artigo 721, que às 19 horas dela tem aula. Certo. Não, não tem problema não, por mim está tranquilo. Só queria confirmar se só são os quatro artigos, só para saber isso. Isso. Então, um deles é o autoliderança, não é isso? Sim, Uhum. o meu professor, da Vamos Andréia. lá. Cultura Ok. organizacional na enfermagem, um estudo bibliométrico, poder Isso. de influência do supervisor e sua relação com o comprometimento organizacional, é um estudo de uma indústria de calçados do estado da Paraíba, liderança distribuída
e prontidão digital, evidências de um banco público brasileiro e ainda autoliderança e teorias organizacionais, mapeamento, fragmentações e construindo pontes epistemológicas. Pronto, exatamente são esses os quatro. Isso. Exatamente aí mesmo, a numeração está trocada aqui, do 272, mas é isso mesmo. É isso daí. Acho que a gente já tem os representantes de todos. É, olá, Felipe, boa noite, tudo bem? Seja Felipe. bem-vindo. Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. A gente tem mais 4 minutinhos ainda, professor Luiz. Você quer esperar? Não, vamos esperar, só para saber se. Porque pode ser que alguém venha entrar também, que participe, veja a agenda, né, e queira participar. Uhum. Vamos ver se a participação externa também, sem ser apenas dos apresentadores. Hoje de manhã, na sessão que eu fui apoio, tinham bastante pessoas externas que vieram Eu, prestigiar. eu acho que amanhã talvez seja mais fácil, esse horário das 6 horas, às vezes, é mais complicado, né? Eu também tenho aula hoje, mas eu já mudei a aula para mais tarde. Eu Ai, já avisei a turma, passei um trabalho para começar e avisei a turma para irem começando o trabalho, que eu chegaria depois. Mas eu dei um tempo, tá tranquilo, então tem isso daí. Rubem, você é de onde, Rubem? eu sou a minha cidade natal é Presidente Getúlio, né? Santa Catarina, mas eu moro em Blumenau. Blumenau. Uhum. Bom, galera, pontualmente é 18 horas, né? Sejam bem-vindos, então, à sessão de apresentação de trabalho 03, sessão de apresentação de artigos do SEMEAD. Hoje, o nosso primeiro dia de evento. É um prazer tê-los aqui, né? Temos a listagem de artigos, então começamos com o artigo 721, Cultura Organizacional na Enfermagem, um estudo bibliométrico. Depois disso, temos o artigo 826, Poder de influência do supervisor e sua relação com o comprometimento organizacional, um estudo em uma indústria de calçados no estado da Paraíba. 1080, liderança distribuída e prontidão digital, evidências de um banco público brasileiro. E, por fim, 272, autoliderança e teorias organizacionais, um mapeamento, né, das fragmentações e construindo pontes epistemológicas.
Como moderador, então, temos o professor Luiz Sebastião, que vai estar aqui dando todo o suporte. Professor Luiz, passo a palavra para você, a sala é sua. Ok, Rubem, muito obrigado por estar assessorando essa sessão nossa. Eu queria dar boa noite, né, já a todos aqui que estão presentes nesse momento. É tão importante a gente ter essa abertura depois desse processo, que foi um processo que é longo, né, de envio, de análise, de devolução, de preparação para o SEMEAD, com tanta gente envolvida nesse processo. Eu sou um dos líderes, né, do tema Liderança e Suas Dimensões, junto com a professora Liliane, então, sou da Universidade Federal de Pernambuco e, infelizmente, esse ano não vou estar presente. Só estou na versão remota mesmo, né? Mas a professora Liliane, que é outra líder do tema, vai estar presencialmente também, tá? Então, a gente vai fazer aqui as apresentações, as regras. Acho que a Rubia já passou, são 15 minutos, né, para cada artigo, até 15 minutos, né, a apresentação, né, tempo médio. E ao final da sessão, né, a gente faz as considerações, né, em conjunto, num tema, um clima colaborativo, que a gente possa. Os artigos são muito interessantes, já de antemão a gente já pode colocar isso daí, muito adequados à temática, e acho que a gente vai aprender bastante nessa noite de hoje. Tá bom? Então, Rubia, passo para você, você passar para fazer a apresentação. Perfeito. Obrigada, professor Luiz. Bom, Adriele, podes compartilhar, né, o teu material com a gente? Eu vou colocar no chat quando o prazo estiver se aproximando dos 15 minutos, então eu vou dando uns avisos para vocês, ok? Sim. Vocês estão Sinta-se à vontade. visualizando? Estão me ouvindo? Perfeitamente, Adriele. Sinta-se à vontade, a sala é sua. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Adriele, eu sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Passo Fundo. Hoje eu apresento, então, um artigo intitulado Como Cultura Organizacional na Enfermagem, um estudo bibliométrico, orientado pela professora Annelise Rebelato Mosato e Cassiana Mares Lima Cruz. Então, as instituições de saúde, elas são configuradas como ambientes muito complexos, muito desafiadores, e são marcados diariamente por uma sobrecarga assistencial muito grande, por interações humanas muito intensas, e as exigências gerenciais, elas também fazem parte do nosso dia a dia, e elas se tornam cada vez maiores. Então, nesse contexto, a cultura organizacional, ela se torna um elemento muito importante porque ela influencia de forma direta o comportamento, os valores, as práticas que os profissionais aplicam dentro das empresas. E isso impacta diretamente tanto na qualidade quanto na assistência ao paciente. E, por ser um tema relevante, né, ainda existem poucos estudos relacionados ou que aprofundem a cultura organizacional de forma específica dentro da enfermagem hospitalar. Então, os autores, eles trazem muito que predominam modelos hierárquicos, mais conservadores, que dificultam a inovação, o empoderamento das equipes, e a pandemia, ela trouxe muito isso, né? Ela reforçou essa necessidade de entender como a cultura organizacional influencia o trabalho das equipes, porque ela evidenciou essa importância de culturas institucionais que fossem mais resilientes, mais éticas e também mais adaptativas. Então, diante desse cenário, né, o estudo ele se orientou através da seguinte pergunta norteadora, né? Como que a produção científica internacional ela tem abordado a cultura organizacional nos serviços hospitalares entre 2014 e 2024? E o objetivo, então, do nosso estudo foi analisar essa produção científica, identificar autores, periódicos, redes de colaboração e tendências que são mais emergentes nessa área. Fundamentando um pouquinho desse tema, né, a cultura organizacional ela pode ser compreendida como um sistema tanto de significados quanto valores, quanto de práticas compartilhadas entre os membros de uma organização. E essa cultura, dependendo da forma como ela é trabalhada, ela influencia muito as atitudes e as decisões dos colaboradores.
Isso pode ser uma barreira uma barreira quanto um facilitador, né, de mudanças. E no contexto hospitalar, tudo isso afeta de forma direta, né, tanto a qualidade da assistência quanto a segurança do paciente. Então, se torna muito importante compreender todos esses elementos, né, e como que isso impacta no dia a dia, para que a gente tenha intervenções mais eficazes para os nossos pacientes. Pensando na enfermagem, então, os enfermeiros eles têm um papel muito importante tanto na transformação quanto na construção da cultura organizacional, né? Porque eles estão sempre à frente de mediar as diretrizes institucionais, as práticas, os protocolos, mas ainda persistem né, essas estruturas hierárquicas, esses modelos mais verticalizados de gestão. Isso acaba limitando, né, sendo um fator limitante do protagonismo e também da participação dos membros das equipes. E os autores eles trazem que a cultura ela também é caracterizada como um fenômeno político que expressa poder e identidade, né? Então isso diz muito de como que essa barreira chega até esses colaboradores. E muitas organizações, elas ainda abrigam, assim, muitas subculturas, né? E essa adaptação, ela acaba inibindo muitas vezes a inovação e um certo poder de transformar, né, em locais de trabalho melhores. Então, quando os autores, eles trazem uma forma muito forte, né, que o empoderamento, ele é um fator mediador entre a cultura organizacional e a permanência dos profissionais, né? Isso melhora também a questão da rotatividade de funcionários. Falando um pouco da metodologia, então, o nosso estudo, é um estudo bibliométrico, né? Então, o estudo bibliométrico, ele vai nos permitir mapear, quantificar essa produção, né, sobre determinado tema. Foram utilizadas, então, as bases de dados da Web of Science da Scopus, aplicando descritores em inglês, né, Organization, Culture, Nursing e Hospital. Foram incluídos, então, artigos empíricos e de revisão que foram publicados entre 2014 e 2024, e essa análise bibliométrica, então, ela foi realizada por meio do software R, né, com o pacote Bibliometrix e o aplicativo BiblioShy. Então, os dados eles foram agrupados e foram gerando gráficos e redes de colaboração. Então, conforme a imagem, né, da figura 1, então, após a análise dos artigos, né, a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados 1.432 artigos. Então, desses 1.432 artigos, eles foram publicados em 443 periódicos diferentes, isso teve um crescimento anual de 6,12%, né? Então, isso reflete um aumento um interesse crescente pelo tema, né, e as transformações que o sistema de saúde nos traz. Isso ficou mais evidente pós-pandemia, né? E a cultura organizacional, então, ela passou a ser reconhecida como um determinante para a qualidade assistencial, para a segurança do paciente e também para o bem-estar dos profissionais. Isso acabou se consolidando, então, como um novo campo de investigação, né? Digamos, um campo mais autônomo de investigação. Dentre os periódicos que mais publicaram, então, nós temos o Journal of Nursing Management e o Journal of Nursing Administration, né? Foram os que mais publicaram sobre o tema, pela classificação Qualis antiga, né? Eram revistas Qualis A1. Então, isso demonstra um rigor metodológico nas pesquisas. E também, novamente, então, traz o interesse, né, na relação entre a cultura e a liderança em enfermagem. Então, se a gente for fazer uma inferência sobre isso, né, a gente precisa de gestores mais preparados para conduzir esses processos de mudança e inovação. Aqui, então, a tabela 2, ela traz os artigos com o maior número de publicações. Então, nós elencamos os 10, né, que eram mais citados, né, tinham esse maior número de citações, né, e se a gente for observar, né, só lendo o título dos artigos, eles falam muito sobre a questão psicológica, né, burnout,
Então, o burnout está muito associado também a essas questões de cultura organizacional. A análise, ela também mostrou, então, a gente traz aqui a rede de colaboração dos autores, e essa análise, ela mostrou, então, que existem grupos que estão bastante coesos, né, mas que eles não têm uma interação muito grande, né, uma interação global muito grande. E essa fragmentação, ela acaba que limita essa cooperação científica e também o avanço de modelos que sejam interculturais, né. Então, é importante a gente reconhecer, né, que é preciso o fortalecimento dessa rede de colaboradores e também desenvolver metodologias voltadas para a liderança transformacional, né, para aprimorar essa cultura organizacional e promover também melhorias contínuas. O estudo também, né, pensando nas considerações finais, o nosso estudo, então, ele demonstra que a cultura organizacional, ela acabou se consolidando como um campo estratégico na enfermagem, e as evidências, elas mostraram que existe uma forte relação entre empoderamento, burnout, suporte organizacional e segurança do paciente, né? Mas ainda existem muitas lacunas, né, como a escassez de estudos longitudinais, interculturais, né, e também sobre as tecnologias digitais, né, como que as tecnologias digitais elas estão influenciando na mudança da cultura organizacional. Então, os achados, eles reforçam essa necessidade de práticas gerenciais mais participativas, mais éticas, mais humanizadas, e trazem, então, um eixo central, né, na enfermagem como um agente transformador nas instituições de saúde. Essas foram algumas referências que nós utilizamos. Muito obrigada. Perfeito, Adriele. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação, pela apresentação do seu artigo, certo? Agora, então, nós seguimos para a próxima apresentação do artigo, então, intitulado, desculpa, só um segundinho. Poder de influência do supervisor e sua relação com o comprometimento organizacional. Um estudo de uma indústria de calçados do estado da Paraíba. O responsável se encontra presente? Sim. Boa noite, pessoal. Boa Vocês estão noite. visualizando minha tela? Sim, perfeito. Então, meu nome é Larissa, né? Eu sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente eu estou concluindo minha segunda graduação em Administração. Então, esse trabalho que eu vou apresentar é fruto do meu TCC em Administração, né? E foi desenvolvido sob a orientação da professora Jaisa Eliud. Como foi dito, né, o título do trabalho é Poder de Influência do Supervisor e sua relação com o comprometimento organizacional, um estudo em uma indústria de calçados no estado da Paraíba. Para contextualizar um pouco, né, falando sobre ambiente organizacional e gestão de pessoas, a gente percebe que as organizações elas estão inseridas em um ambiente que está cada dia mais dinâmico e mais competitivo. Então, diante disso, é importante que as empresas elas se preocupem não só em alcançar a eficiência operacional, mas também ter uma gestão de pessoas eficaz, né? Até porque o fator pessoas ele é super importante para o alcance dos objetivos da organização. Né? E quando a gente fala de objetivos, de pessoas, aí entra a questão do comprometimento organizacional como fator estratégico. Comprometimento ele vai influenciar na produtividade, né, dos colaboradores, na retenção de pessoas, no seu engajamento. Então, tudo isso é importante para se alcançar bons resultados. E ainda sobre o comprometimento, né, essa é uma variável que ela sofre influência de diversos fatores. Dentre eles está a influência da liderança, né? A liderança ela tem esse papel de influenciar no comportamento das pessoas, inclusive no comprometimento. Então, considerando isso, foi levantada a questão de pesquisa, que é qual a relação entre o poder de influência do gestor e os níveis de comprometimento organizacional dos subordinados no setor de controladoria em uma indústria de calçados no estado da Paraíba. Então, o objetivo é analisar nessa relação de poder de influência da gestão em relação ao comprometimento dos subordinados no setor de controladoria nessa indústria de calçados na Paraíba.
Em relação à fundamentação teórica, nós temos o tópico de liderança e poder de influência. Então, a gente pode entender a liderança justamente como essa capacidade de influenciar pessoas, né, e conduzi-las ao alcance de objetivos e de resultados na organização. E falando especificamente de influência, a teoria do poder social, ela vem explicar que a influência que uma pessoa exerce sobre outra ou sobre um grupo, ela se apoia em 5 bases de poder, que é o poder de recompensa, o poder de coerção, o poder legítimo de perícia e o poder de referência. Então, essa teoria, né, que passou a ser incorporada aos estudos do comportamento organizacional, a partir dela foi desenvolvida a EBPS, que é a escala de bases de poder do supervisor, justamente com essa intenção, né, de analisar essas relações de influência dentro das organizações. Então, essa escala ela é utilizada nesse estudo, e nós usamos a versão adaptada por Martins e Guimarães ao nosso contexto brasileiro. Em relação ao comprometimento organizacional, a gente pode entender como sendo um vínculo, né, psicológico significativo entre o trabalhador e a organização, sendo uma relação que vai além de um contrato formal e engloba também expectativas mútuas, né, entre o colaborador e a organização. Quando a gente vai ver as pesquisas sobre comprometimento, existe na literatura uma discussão, né, sobre as múltiplas dimensões do comprometimento organizacional. Mas um dos modelos que é bastante utilizado, né, e que melhor sintetiza o comprometimento é o modelo tridimensional de Meyer e Allen, né? Eles dividem o comprometimento em afetivo, normativo e instrumental. Mas os próprios autores eles também ressaltam que esses não são os únicos componentes do comprometimento e também falam da necessidade de que estudos continuem sendo realizados, né, para entender melhor esse construto. E, de fato, ao longo do tempo, vários estudos foram sendo realizados, né, e instrumentos de pesquisas também foram sendo desenvolvidos. Dentre esses instrumentos, nós temos a EBACO, a escala de base de comprometimento organizacional desenvolvida por Medeiros et al. 2005. Esses autores construíram a EBACO adaptada ao nosso contexto brasileiro, né, considerando nossos aspectos culturais, e eles dividem o comprometimento em 7 bases, que a gente também pode fazer uma associação àquele modelo tridimensional de Meyer e Allen, né? Partindo agora para a metodologia, a pesquisa ela é de natureza quantitativa, né, com abordagem descritiva e exploratória. O procedimento de coleta de dados foi a aplicação de um questionário eletrônico. Esse questionário ele foi aplicado no período de 17 a 31 de março de 2025. O instrumento de coleta de dados ele foi dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, foi composta por 4 questões, mais voltadas ali para a caracterização dos respondentes. A segunda parte continha 15 questões da EBPS e a terceira parte, 28 questões da EBACO. Essa terceira parte ela foi subdividida, né, de acordo com aquelas 3 dimensões de Meyer e Allen. Em relação à amostra, de um universo de 20 colaboradores, foi possível obter 19 respostas válidas. E quanto à análise de dados, utilizou-se a estatística descritiva, né, tanto para a caracterização dos respondentes, quanto para os cálculos da EBPS e da EBACO, e também o teste de correlação de Pearson para analisar a relação entre as variáveis poder de influência e comprometimento. Partindo para os resultados, em relação à caracterização dos respondentes, nós observamos que a maioria é do sexo masculino, correspondendo a 73,7%, né, da amostra. A maior parte, né, em relação à faixa de idade, está entre 20 e 30 anos. Quanto ao último grau de instrução obtido, a gente observa que a maioria tem graduação, mas se a gente somar, né, com os que têm pós-graduação, isso corresponde a 89,5% da amostra. E quanto ao tempo de empresa, a maioria tem até 10 anos, sendo o menor tempo de 1 ano e 4 meses, né? Isso corresponde a 73,7% da amostra. Falando agora dos resultados da EBPS, que mede, né,
a percepção do uso do poder de influência pelo gestor, nós seguimos a interpretação de Martins 2008. Então, Martins diz que médias fatoriais acima de 4 indica que aquele poder de influência é bastante utilizado pelo gestor, né, e percebido pelos colaboradores, e médias fatoriais abaixo de 2,9 indicaria uma pouca utilização daquele poder de influência ou pouca percepção por parte dos colaboradores. No entanto, o autor também ressalta que, independente desse resultado, médias fatoriais maiores demonstram que aquele poder de influência é mais utilizado. Então, a gente observa, né, que o poder legítimo de perícia e de recompensa, eles apresentaram médias fatoriais maiores, acima de 2, em relação ao poder coercitivo. Então, de uma forma geral, a gente interpreta isso como uma percepção do gestor, né, da liderança, com um perfil que se baseia mais numa influência institucional, de conhecimento técnico, de uso de recompensa e utiliza menos do poder de coerção, né, de intimidação, de imposições. Em relação ao nível de comprometimento, os resultados da EBACO foram calculados scores, onde a interpretação seguiu a metodologia de Bastos et al. 2008. Então, de acordo com Bastos, os resultados poderiam ser baixo comprometimento, comprometimento abaixo da média, comprometimento acima da média ou alto comprometimento. Então, como pode ser visualizado, né, a gente teve um resultado mais expressivo no comprometimento de obrigação pelo desempenho, com o resultado acima da média. Então, o perfil dos colaboradores é mais daquele comprometimento ligado ao dever de colaborar com a empresa, senso de responsabilidade. E agora, fazendo uma análise, né, da relação entre o poder de influência com o comprometimento organizacional, nós obtivemos um resultado positivo e significativo do comprometimento de obrigação em permanecer com o poder legítimo. Isso mostra que quanto maior a percepção de legitimidade do gestor, né, pelos colaboradores, maior é o comprometimento de obrigação em permanecer. E esse mesmo comprometimento apresentou uma relação negativa e significativa com o poder de coerção. Então, quanto maior a percepção do uso do poder de coerção, menor seria esse tipo de comprometimento. O comprometimento afetivo também apresentou uma correlação positiva e significativa com o poder legítimo e o poder de recompensa. Então, quanto maior a percepção, né, do uso desse tipo de influência, maior vai ser o comprometimento por parte dos colaboradores. Linha consistente de atividade também apresentou correlação positiva e significativa com o poder legítimo. E falta de recompensas e oportunidades apresentou uma correlação negativa e significativa com o poder legítimo. Então, quanto maior a percepção de legitimidade, menor seria a percepção de falta de recompensas e oportunidades por parte dos colaboradores. Então, diante de todos esses resultados, a gente pode concluir que as bases de poder mais percebidas foram o poder legítimo, né, o poder de perícia, mais voltado ali para a questão do conhecimento técnico e legitimidade do gestor. Também observamos que a obrigação pelo desempenho foi o tipo de comprometimento mais expressivo, e as correlações mostraram que o principal poder de influência em relação ao comprometimento foi o poder legítimo, né? Ele está associado à maior quantidade de comprometimentos, que seria a obrigação em permanecer, afetivo, linha consistente de atividade e falta de recompensas e oportunidades. Nós temos aqui algumas contribuições, né, que o trabalho traz, como a compreensão, né, da relação entre esse poder de influência e o comprometimento. O trabalho também oferece subsídios, né, para aprimoramento de estratégias de liderança, né, e gestão de pessoas, especificamente no setor da controladoria, e também serve de referência para outras empresas do setor industrial que desejam fortalecer o comprometimento dos colaboradores. E como limitação, a gente destaca o estudo restrito, né, um único setor, única organização, a amostra reduzida, que acaba limitando a generalização dos resultados, e as sugestões, né, para futuras pesquisas é ampliar a amostra para outros setores e empresas, e também a inclusão de análises qualitativas. Essas são as principais referências do trabalho. Aqui eu finalizo minha apresentação. Obrigada pela atenção.
Perfeito, Larissa. Muito obrigada pela apresentação do seu artigo. Seguimos agora para a próxima pesquisa: liderança distribuída e prontidão digital. Evidências de um banco público brasileiro. O responsável pela apresentação desse artigo já se encontra na sala? Oi, Roberto. Ah, Boa é noite. Felipe. Sou eu. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Sim, eu acho que a Larissa ainda está compartilhando. Larissa, consegue tirar o compartilhamento para o Felipe conseguir compartilhar? Acho que foi aqui, né? Perfeito, só um segundinho. Perfeito, já tá aparecendo aqui para mim, Felipe. Bom, é, fique à vontade, a sala é sua. Legal, obrigado. Boa noite novamente. Um grande prazer, satisfação estar aqui com vocês para apresentar esse meu artigo e para aprender também com os artigos dos demais colegas, né? Eu sou o Felipe Danilo, sou mestre pela FGV em São Paulo e hoje vou apresentar aqui o artigo Liderança Distribuída e Prontidão Digital, evidências de um banco público brasileiro, em coautoria com esses professores, né? O Anderson Santana e a Daniela Diniz. E esse estudo ele parte de um contexto bastante atual, que é a transformação digital e como ela exige novos modelos de liderança, especialmente em organizações mais complexas, mais dinâmicas, mais competitivas, como são os bancos, né, as instituições financeiras, em linha com o que as outras colegas trouxeram, né, esses desafios de gestão, e também com uma complexidade a mais nesse artigo, que é a questão que foi feito um estudo de caso num banco tradicional, né, num banco centenário brasileiro. Então, vamos lá. A transformação digital, ela é um fenômeno mundial, social e organizacional. Então, novas tecnologias, novas expectativas e desejos dos consumidores. Com isso, surgem novos modelos de negócio e, principalmente, no setor financeiro, né? Isso acomete todas as indústrias e, principalmente no Brasil, o setor financeiro é onde se tem maiores níveis de transformação digital e de uso de tecnologias e de recursos digitais, né? Então, esse mercado financeiro tem sido impactado com mais intensidade, seja pelas fintechs, seja pela abertura de regulação do Banco Central, que o Brasil ele é uma referência mundial em termos de abertura, de competitividade do setor financeiro. O consumidor brasileiro ele é muito mais ele deseja muito mais transações digitais, por exemplo, do que os norte-americanos ou os europeus em média. Então, o nosso consumidor está muito mais digitalizado, isso traz mais desafios, né, para todas as indústrias, principalmente para os bancos. E na literatura ainda persiste uma lacuna para entender como que a liderança exerce influência nesse fenômeno da transformação digital. E já se tem evidências de que a gente precisa de abordagens menos hierárquicas, porque elas têm sido insuficientes para lidar com todo esse modelo de dinâmico e de agilidade que o tempo atual requer, né? Como as outras pesquisas aqui contribuíram também. E nisso a gente destaca, dentro das abordagens contemporâneas de liderança, a gente traz a liderança distribuída, entendida como esse fenômeno em que a influência é exercida por múltiplos atores em diferentes níveis organizacionais e de forma colaborativa. Então, o objetivo de pesquisa é esse, né, investigar a relação entre práticas de liderança distribuída e níveis de prontidão digital dentro desse banco público brasileiro, de como ele é percebido em diversas áreas e em diversas posições hierárquicas, né, nesse contexto todo de transformação digital, transformação cultural e transformação organizacional que esse grande banco, né, assim como seus pares, vem enfrentando. Então, a gente tem aqui dois principais modelos teóricos, que é a liderança distribuída. Ela parte dessa ideia que a liderança não é atributo só de um indivíduo, mas ela é um fenômeno coletivo, um processo de influência mútua entre os membros da equipe. Então, está dentro desse rol das lideranças contemporâneas, como a liderança compartilhada, a liderança em rede, liderança para complexidade, liderança adaptativa, né, ambidestra e tantas outras aí. A gente escolheu a lente da
liderança distribuída, que traz esses principais elementos aqui, a influência lateral entre pares, surgimento orgânico nas equipes, então ela surge naturalmente dentro dos grupos, ela não é imposta pelo líder formal, há uma dispersão de papéis, de responsabilidade entre esses vários integrantes ali, estimulando autonomia e protagonismo, e há uma dinamicidade também, há uma rotatividade. Diversos membros podem exercer influências de maneira diferente dentro do grupo e de maneira rotativa também. E o segundo referencial teórico importante é a prontidão digital, que ela é entendida como a capacidade de indivíduos e organizações de se engajarem, se adaptarem e de responderem de maneira efetiva a essas demandas impostas pela transformação digital. Então, a gente trabalha indo já para a metodologia, né, a gente vai trabalhar com esses dois referenciais teóricos e duas escalas validadas internacionalmente, uma para a liderança distribuída e outra para mensurar a prontidão digital nessas dimensões aí, as crenças individuais e competências digitais que os indivíduos, né, demonstram nas organizações e também crenças compartilhadas ali em nível organizacional e as capacidades organizacionais, né, as estruturas, os potenciais ou barreiras organizacionais que promovem ou dificultam a transformação digital. Então, a gente conduziu uma pesquisa quantitativa de corte transversal, onde foram avaliados 348 profissionais e de diferentes equipes, de equipes tradicionais e de equipes ágeis também dentro do banco. O contexto, como eu falei, foi esse banco público brasileiro, né, que está num processo de reestruturação, de evolução da cultura e dos seus modelos organizacionais também. Foi feito um questionário eletrônico, as análises também incluíram estatísticas descritivas, testes de confiabilidade, correlação de Pearson, regressão linear, e, e já antecipando aqui os resultados, né, foi um modelo muito robusto que explicou essa correlação, que demonstrou essa correlação entre modelos, abordagens de liderança distribuída e práticas de prontidão digital, né, e percepção de níveis maiores de prontidão digital. Então, aqui a gente tem os elementos, né, as dimensões da análise da liderança distribuída, e ela teve uma média geral considerada alta, de 2,97, e é uma presença moderada, na verdade, né? Ela é considerada um número bom para explicar sua correlação, mas ele é um pouco menor do que os próprios níveis de liderança de prontidão digital que a gente vai ver na sequência, né? Então, foram observados esses domínios aqui, esses 4 domínios, a liderança para tarefa, que são aquele aspecto mais operacional. A gente tem orientação para a liderança da relação, que tem mais a ver com apoio mútuo, com reconhecimento entre pares, coesão. Liderança para desenvolvimento e inovação, que ali a gente fala sobre aprendizagem, orientação a mudanças, adaptação, inovação. E orientação de liderança micropolítica, que tem a ver com o uso de redes, com network, captação de recurso para promover essa influência ali nos processos, nas pessoas e nos resultados. E aqui a gente tem as dimensões da escala da prontidão digital, teve uma média mais alta, então os níveis de prontidão digital foram avaliados de maneira mais significativa, e a gente tem todos esses domínios aqui em relação à prontidão, avaliando domínio técnico dos indivíduos, posturas, então tem aspectos atitudinais também, aspectos relacionais e também ali o empoderamento que ele percebe da própria organização, o engajamento da alta liderança, como ele se envolve nesses processos de transformação digital e que domínios técnicos ele apresenta menos ou mais desenvolvidos para fazer tudo isso acontecer. Então, foram feitas diversas análises de correlações em diferentes domínios também para entender como isso acontece na correlação entre essas duas dimensões, entre esses dois construtos, né? E aí, como principal achado, né, que a gente já antecipou, que é uma correlação forte e significativa entre liderança distribuída e prontidão digital, e a gente também consegue demonstrar ali que dimensões específicas da liderança distribuída, principalmente o compartilhamento
de atribuição de liderança e o apoio mútuo, eles são preditores mais significativos de prontidão digital nas equipes, e há essa correlação positiva, estatisticamente significativa, entre essas duas abordagens, né? Confirmando como o fenômeno de lideranças mais horizontais, ele favorece capacidades adaptativas e promove a aceleração digital, a prontidão digital, tanto de indivíduos, quanto de equipes, quanto das organizações. E dentre essas contribuições, a gente tem que o poder da liderança nisso tudo, né? Então, quer dizer que a transformação digital, ela é antes de tudo um processo humano, em que os líderes eles exercem uma influência muito grande. Quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando só de novas tecnologias ou de inteligência artificial, por exemplo. A gente está falando principalmente de aspectos culturais, de aspectos relacionais, e nisso a influência e a presença da liderança é um fator determinante, como a gente pode ver nessa lente da liderança distribuída. Então, a prontidão digital ela depende menos, né, de tecnologia e mais de práticas de liderança que consigam distribuir esse poder, conhecimento e autonomia entre os membros. Em bancos públicos, em organizações complexas, como um grande público, né, como um grande banco público, que foi objeto de estudos de caso, isso significa repensar estruturas hierárquicas, estimular redes colaborativas e criar espaços de cocriação e aprendizagem mútua. Para a teoria, a gente traz a contribuição de explorar esses dois construtos em conjunto, que é algo considerado relativamente inédito dentro do setor financeiro brasileiro, que é a lente da liderança distribuída e uma escala de prontidão digital, e práticas de gestão, isso subsidia gestores públicos, né, e também de empresas privadas que buscam acelerar a transformação digital nas suas organizações, para que eles possam beber nessas fontes e nessas práticas de lideranças contemporâneas, principalmente de lideranças horizontais e distribuídas. E aqui, no final, algumas das principais referências bibliográficas que sustentaram esse estudo. Então, agradeço pela atenção de vocês e fico à disposição ao final para a gente poder conversar. Parabéns, Felipe, pela apresentação, pelo desenvolvimento da sua pesquisa. Agora nós temos a apresentação da autoliderança em teorias organizacionais, mapeando fragmentações e construindo pontes epistemológicas, com a Andrea. Andrea, com você. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aí entre vocês. Meu nome é Andrea, eu sou doutoranda em administração pela Univale e junto aí com a minha orientadora, Tatiana Guedini, doutora em administração, e meu trabalho é intitulado como Autoliderança e Teorias Organizacionais, mapeando e construindo pontes epistemológicas. Introduzindo o tema, né, diferente aí dos colegas que falaram sobre liderança, eu vou falar também sobre autoliderança. O ponto de partida é que ambientes complexos, eles exigem autonomia e exigem autogestão. E a autoliderança, o que é, na verdade, né? Um processo de autoinfluência que tem se mostrado muito importante para o desempenho para o desempenho e para a inovação. E o paradoxo é que, apesar dessa sua importância, o campo ainda de autoliderança, ele cresceu, porém de forma isolada. Então, ele não está integrado com outras teorias organizacionais clássicas, e é essa fragmentação que investigamos. Por quê? A minha tese, ela investiga justamente isso, a autoliderança, com os papéis de liderança do Queen, um modelo que eu vou falar mais adiante, e a gente queria fortalecer, por meio desse artigo, que realmente ambos os construtos estão desconectados, né? Apesar de já ter um chamado aí do Reichard de 2025 e os autores, um artigo super atual, que foi a lacuna ali de pesquisa da minha tese, está sendo, né? Mas eu acho que foi muito importante esse artigo, esse insight, porque realmente fortaleceu aquilo que já havíamos pensado.
Como uma metáfora aí, desse artigo, é a metáfora da ponte, né? Então, esse slide, ele ilustra aí visualmente o nosso objetivo, né, que é elaborar uma análise bibliométrica longitudinal, que vai desde 86, que foi onde partiu a autoliderança, até os dias atuais, da produção científica em autoliderança, buscando aí mapear o seu desenvolvimento estrutural, identificar desconexões conceituais com teorias organizacionais clássicas. Então, temos aí, para buscar aí, para isso, né, buscamos responder a 3 perguntas desse artigo. A primeira questão é: qual foi o desenvolvimento temporal e estrutural da produção científica sobre autoliderança nesse período? Que teorias consolidadas de liderança permanecem desconectadas da autoliderança e quais lacunas e oportunidades emergem para a integração teórica entre autoliderança e frameworks estabelecidos? Então, explicando um pouco o que é, para que vocês entendam o que é a autoliderança, a liderança, o líder, ele lidera os liderados, né? Totalmente externo. A autoliderança já é o oposto. É um processo sistemático de autoinfluência que capacita indivíduos a executarem atividades intrinsecamente motivadoras, ou seja, totalmente interno, né, diferente da liderança, e aquelas desprovidas de motivação natural, direcionando-os ao cumprimento do necessário no trabalho. Porém, antes de surgir a autoliderança, lá em 1980, existia o autogerenciamento, que é um controle externo de como executar, né? Já a autoliderança são os padrões internos, o que e por quê. E a autoliderança, ela está ancorada em 3 pilares teóricos, que é a teoria social cognitiva, de autodeterminação e de autorregulação. Eu vou passar para os outros slides, o meu artigo é bastante denso, então se realmente eu for explicar todas as teorias, a gente não vai ter tempo hábil para isso. Sobre a fragmentação teórica, que realmente é uma das nossas inquietudes, minha e da minha orientadora, aqui a gente consegue visualizar o problema, né? Vocês podem ver que a autoliderança ali no centro, ela compartilha fundamentos como autoconsciência, de autorregulação, com diversas teorias. No entanto, ela permanece desconectada, né, de frameworks essenciais, como o Competing Values Framework do Quinn, que ele desenvolveu ali em 2003, e de outras lideranças, como a paradoxal, como a liderança de complexidade. E aí existem 4 oportunidades de integração, que é justamente elucidar os microfundamentos psicológicos de como as estratégias de autoliderança sustentam esse fenômeno macro de liderança, especificar mecanismos de desenvolvimento, ou seja, os caminhos para a capacidade de liderança complexa, reconciliar agência individual e emergência sistêmica, então conectar a autoliderança com essas teorias de complexidade, e por último, gerar intervenções práticas fundamentadas, né? Então, aplicações teoricamente robustas para esse desenvolvimento. Como o método, a gente utilizou a análise bibliométrica pelo protocolo Prisma. Então, a gente terminou ali, a gente pesquisou na Web of Science e na Scopus, terminamos ali em junho de 2025. Coletamos 456 artigos, então a gente fez toda a triagem ali que o protocolo Prisma exige, e a gente conseguiu um corpus aí de 262 artigos, e aí usamos o Phython, o R e o Volkswagen para fazer toda a análise de cocitação, acoplamentos e buracos estruturais dessa pesquisa. Como evolução temporal da produção científica em autoliderança, como vocês podem observar, houve aí um crescimento bem importante
se vocês observarem, da fase emergente, que é da fase lá de 1986, até a fase de expansão. Então, a fase emergente, que foi até 99, ela estabeleceu os fundamentos teóricos. A fase de desenvolvimento, que foi de 2000 até 2009, tiveram 19 artigos, e iniciou essa transição aí para o nível organizacional. A fase de consolidação, que é de 2010 a 2019, aí vocês já podem observar que aí já deu um boom, né, de 110 artigos, que foi com certeza o de maior crescimento, e integrou aí a autoliderança com o capital psicológico, porque a autoliderança ela tem essa vertente muito forte aí na psicologia, e engajamento também. Já a fase de expansão, que é de pós 2020, ela foca principalmente na adaptação digital, no trabalho virtual, no teletrabalho, muito impulsionada aí pela pandemia, que foi um divisor de águas aí nas nossas vidas, né, e nas organizações também. Eu trago aí para vocês um gráfico em que ele mostra aí a produção científica, então nada mais é do que aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Sobre a estrutura intelectual, aqui foi bem interessante, porque vocês podem ver que o campo, ele acaba sendo um colégio invisível ali, eu até coloco esse termo ali no artigo, porque ele está altamente concentrado em 3 autores. O Menz, que é o pai aí da autoliderança, o Neck e o Houghton, que definem aí a ortodoxia do campo. E aí a gente dividiu os clusters em azul, verde, laranja e roxo. Como rede de instituições, a gente observou, quando olhamos aí as instituições, a gente consegue perceber que há um padrão claro de núcleo-periferia. Aqui é um outro campo muito importante que eu queria trazer, porque a teoria de autoliderança ela está muito forte nos Estados Unidos e muito fraca aqui no Brasil. Então há um núcleo central, né, muito denso aí nos Estados Unidos, então temos um cluster até europeu conectado, mas a América Latina e outras regiões, elas estão totalmente isoladas, então reforça mais uma lacuna para a minha tese, né? Eu já qualifiquei, tá, gente? Então eu estou bem mais aliviada nesse sentido. E realmente foi bem interessante esse artigo, porque ele fortaleceu todo o estudo, né, que a gente fez. Então, isso levanta questões importantes, porque sobre essa diversidade, né, epistemológica e essa validade transcultural do construto, que realmente estamos aí isolados. Como um mapa temático, então o mapa temático ele mostra as estratégias de autoliderança. Eu acabei não falando, mas a autoliderança ela está ancorada em 3 estratégias de autoliderança, né? Como um tema motor aí de maduro e central, como vocês podem ver, e transformação digital como um tema emergente e estratégico. Aqui um ponto alto desse artigo, foi muito complexo fazer esse quadro, porque ele apresenta justamente o nosso achado central, né, em que responde justamente aquela segunda questão ali de pesquisa. Então, vocês podem observar que a coluna ali de citações cruzadas, existem 0 citações, né, cruzadas como o Competing Values Framework do Queen, o CVF, então 0 com a liderança paradoxal. Isso aí é uma evidência da fragmentação, então existem 843 artigos que potencialmente conectáveis, que não foram escritos, né? Então são potencialmente conectáveis. E o mais importante é que identificamos que 47 artigos, ou seja, 18% do nosso corpus, que já possuem evidências implícitas de integração, mas que não se reconhecem aí como ponte,
que é a veia aí desse artigo. Então, a lacuna paradigmática é a autoliderança junto com o CVF. Então, vocês podem observar que aqui a gente foca justamente no que é mais gritante, então a lacuna justamente com o CVF, que não realmente há aí um buraco. Então, são 193 artigos de autoliderança, 27 do CVF no mesmo período, porém sem nenhuma conexão, zero. Então, isso mais uma importância de fazer esse artigo, porque daí sustentou a, a minha tese e do ineditismo, né, que exige uma tese, que realmente não existe nada interligado à autoliderança junto com o CVF. Então, por que que isso importa, né? Porque eles são perfeitamente complementares, né? O CVF, ele descreve o que um líder precisa fazer, né? Então, esse modelo é bem interessante porque ele tem 8 papéis de liderança. Então, por exemplo, papel de produtor, papel de mentor, papel de inovador. E a autoliderança justamente entra para explicar como esse líder ele desenvolve a capacidade para fazer tudo isso. Então, essa fragmentação gera uma perda aí de poder explicativo e limitações práticas. Como agenda de pesquisa, com base, então, nessas lacunas, a nossa agenda de pesquisa, ela propõe validar empiricamente essas pontes conceituais, então, a autoliderança e o modelo do CVF, desenvolver aí instrumentos integrados, criar intervenções de treinamentos que unam aí esses dois campos, e investigação de condições de contorno, né, em que o objetivo é examinar esses limites de integração com essa fadiga autorregulatória e da autoliderança. E como conclusão, a nossa análise dos 262 artigos, eles mostram um campo que cresceu exponencialmente, mas que ainda se encontra numa encruzilhada, né, epistemológica. O achado central é justamente essa fragmentação, porque não existem conexões, né, zero conexões aí ao modelo do CVF e a liderança paradoxal. Então, a descoberta principal é justamente fazer essa ponte latente, né? Então, 47 artigos que já contêm essas evidências implícitas de integração. Então, foi aí uma das descobertas, e o campo ele tem um caminho muito promissor, né? Então, ou vamos aí para um caminho de isolamento disciplinar, que é o que já existe, né? Ou a integração epistemológica, que é justamente a ideia da minha tese e desse artigo. Então, propomos aí essa integração usando a autoliderança como um framework que explica justamente a agência humana nas organizações do século XXI. Aqui algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e agradeço desde já. Desculpa, deu uma travadinha aqui no meu computador. Obrigada, Andréia, pela apresentação da sua pesquisa, certo? Bom, passo agora, então, a palavra para o professor Luiz, né, dar início à moderação e ao debate dos artigos, ok? Eu já esqueci de abrir o áudio de novo. Boa noite. Acho que quem chegou depois foi a professora Annelise, né? E a Raquel também. Boa noite. Boa noite. Aos demais eu já tinha falado logo no começo. Eu fico muito feliz em ver, assim, como professor também da área de liderança, né? De ver tantas perspectivas a questão da liderança se renovando, né? O estudo da liderança se renovando, a gente tentando aplicar. A gente sabe, quem está estudando liderança sabe que é um tema complexo de estudar, principalmente dentro dos âmbitos mais práticos, porque é sempre complicado, porque você estudar liderança, você precisa da autorização, por exemplo, de uma organização, de um setor, como teve no caso aqui, né, tanto do Felipe quanto
da Larissa, né, que estudaram especificamente duas organizações. Então, assim, é complicado, porque muitas vezes pode ter por contra a própria gestão, a própria, né, organização, e aí sempre um receio em relação a isso, se pesquisar, né? Então, a gente tem dois estudos bem bibliométricos, né, de mapeamento que ajuda, né, a compreender melhor, a buscar melhor. Estava pensando aqui, Andréa, ao ver o teu artigo, assim, porque a minha tese de doutorado foi sobre mentoria e autoeficácia, né? Então, assim, eu falei, poxa, se eu tivesse esse trabalho da Andréa aqui, pegasse esse trechinho aqui do Bandura para poder usar, então seria, né, Isso é teria bem sido bacana. ótimo naquele momento, porque os estudos bibliométricos fazem isso, né? Facilitam. Sim, Vocês que estão, a Larissa e a Larissa não, desculpa, a Adriele, né? A Adriele e a Andrea, que estão com artigos que ajudam outras pessoas a pesquisar mais. Então, assim, acho que isso que é importante a gente ter esse conhecimento aqui. E assim, eu queria deixar um pouco aberto, vou fazer assim posso fazer aqui alguns comentários. Eu vou começar. Quem tem que dar aula é a Adriele, não é isso, Adriele? Agora já está quase em cima da hora né, da Adriele, então minha grande observação, Adriano, minha principal observação, né, diz muito sobre a questão também da aplicabilidade, de apontar um pouco a aplicabilidade nos teus estudos. Então, assim, é que é justamente isso. A gente faz esses estudos bibliométricos justamente para isso. Obviamente, a gente pode até pensar assim, você já fez um trabalho difícil, então vocês agora que procurem bem a aplicabilidade, né? Mas vejo, acho que a Andrea colocou isso aí no trabalho dela, na parte final, então, com a agenda de pesquisa, eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar. Inclusive, você pode transformar isso, inclusive, num outro artigo, com essa questão dessa agenda, que vai poder ajudar isso daí. E isso já pego até, André, já até digo assim, acho que o teu artigo está tão denso, e isso é importante, mas eu acho que dá para tirar vários artigos dentro dele, inclusive assim, para publicação, né, em relação a isso daí. Mas eu acho que Adriele, fica isso. Acho que a gente já percebe no artigo que tem essas né, no teu artigo. Então, assim, de definir melhor, mais claramente para assim, para quem for pesquisar. Porque a gente tem muito aluno de graduação querendo fazer o TCC, tem muito dissertação de mestrado precisando de uma orientação, um caminho por aí, muita tese de doutorado para ser colocada, sem contar as pesquisas, né, que a gente faz sem estar vinculado a isso. Então, eu sempre falo muito com os meus orientandos, dizendo, vamos buscar, procurem nos artigos, olhem essa parte, olhem esses estudos que tem tem a possibilidade de uma agenda de pesquisa dos artigos para que a gente possa fazer isso daí. E talvez, né, eu sei que já é um pouco mais complicado, mas ver a questão da evolução ao longo Você fez esse período dos 10 anos, mas como é que isso modifica mesmo, né, nesse período? Então, assim, você coloca um marco interessantíssimo que é a história do Covid. Você é da área de enfermagem, né, então sentiu isso muito claramente. A gente não pode achar que é a mesma coisa antes e depois, né? Não tem como foi um setor que foi completamente modificado, né? A vida da gente, eu acho que a vida da gente para mim até que se dividir em relação antes do Covid e depois do Covid. Mas vocês que estavam trabalhando no dia a dia dentro da área de saúde mais do que nunca. Então, assim, é uma cultura organizacional completamente nova que surge, né, depois disso daí. Então, talvez percebendo um pouco mais como é que essa distinção entre esses dois momentos, né, mesmo sendo estudo bibliométrico, eu acho que pode te oferecer uma. É isso, eu acho que eu gosto sempre de pensar, né, assim, quando a gente tem oportunidades como essa no SEMEAD, como é que a gente pode fazer mais com o que a gente já tem. Então, se você já tem esse mapa, e eu acho que se você conseguir concentrar um pouco nessa agenda de pesquisa e nesse antes e pós do Covid, você tem um outro artigo aí que pode ajudar bastante e facilitar, inclusive, para uma publicação numa revista, inclusive no Qualis mais avançado. Então, Qualis não, né? Com uma conceituação mais avançada também. Então, assim, não sei se você quer falar alguma coisa. Apressei um pouco, porque eu sei da tua aula, mas fica à vontade. Não, com certeza. Eu acho que também foi uma das colocações, né, que os avaliadores trouxeram, né, para a gente elucidar melhor essa agenda de pesquisa. Tem algumas alterações nós já fizemos,
já ajustamos, né, até pela questão de publicação, de enviar para a revista, né, mas muito obrigado, professor, pelas colocações. Ok, Adriele. A gente pode aí agora, fica à vontade, Adriele, né, em relação a isso, e eu acho que os outros a gente pode conversar um pouco mais, né, à vontade, fazendo as interrelações que a gente coloque aqui. Larissa, minha vizinha aqui do estado, né, Larissa? A gente está em estados vizinhos. Eu conheço a Jaísa, eu tive a oportunidade de estar no concurso que ela estava fazendo como examinador. Aí ela deve estar pensando que não é possível, não aguento mais ele aparecendo na minha vida, né? Isso daí. Mas minha recomendação a ela, ela foi super bem no concurso. Assim, gostei muito do que ela fez. E ela tem uma produção vasta aí nessa questão de orientação né? E o teu trabalho, tu tem a oportunidade de ver isso aqui, né? O que a gente viu lá no concurso. Foi verdade o que ela falou, então, porque no memorial dela, porque eu estou vendo aqui pelo teu trabalho, né? Que está sendo colocado. Aí, a grande questão, eu acho que no teu trabalho tá muito a questão precisaria talvez a gente entender um pouco mais esse setor calçadista, né? É o tipo de coisa assim, a gente tem aquelas assim intuições de que indústria calçadista é essa, né? Lá na Paraíba, famosa, não sei o que e tal. A gente tem que esconder um pouco, mas a gente acaba sabendo, né? Isso, Um pouco isso. isso daí. Então, assim, não é não somente um setor, mas ela a empresa, a gente sabe qual é a empresa que está sendo falada, ela tem um renome não só nacional, mas internacional. Então, assim, o Isso. escopo não é uma empresa qualquer, né? Quando você faz isso, não é é praticamente um estudo de caso, né? Não é somente o estudo de um caso, é um estudo de caso porque é uma indústria, é uma empresa que representa muito o setor, né? Então, acho que talvez investir um pouco mais nessa questão do setor para que a gente possa entender e ver as peculiaridades em relação a isso. Como, por exemplo, a amostra, assim, eu sei que tem problemas já na questão da parte estatística, da amostra, o tamanho da amostra, e eu sei que normalmente é algo que eu poderia até falar sobre isso aqui, mas eu sempre vou para a linha do tipo assim, entre não fazer uma pesquisa e fazer mesmo com problemas na amostra, eu acho que é melhor fazer com problema na amostra, mesmo não tendo muito, assim, que pudesse ser tão significativo assim, principalmente no caso de uma empresa como essa que você fez, né? Que na verdade o que acontece nela provavelmente acontece em outras ou vai acontecer em outras. Então, assim, acho que é importante a gente não perder essa oportunidade de estudar isso daí. Então, você coloca, por exemplo, uma coisa que é interessante lá, que é a questão, por exemplo, que talvez explique algumas coisas, e aí você aproveitar que você já tem os dados, né, que é fazer essa relação, por exemplo, com o sexo, por exemplo, né, que tem lá, né, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, você vai, por exemplo, um tipo de poder, que é o legítimo e o coercitivo lá, aquela coisa toda, que está muito associado à energia masculina, vamos colocar assim, para não ficar, né, tudo mais. Enquanto você não tem. Então, talvez essa indústria marcada por isso, talvez seja uma característica, então talvez alguma coisa investigar, né, esse caminho para dar uma olhada, e você já tem esses dados aí, talvez seja de tirar um pouco, né, em relação a isso. Um outro aspecto que aí eu queria te sugerir para dar uma olhada, esse modelo, né, que fala desses 5 tipos de poder, há também um grupo de pesquisadores aqui no Brasil, depois eu posso até mandar para você, para a Jaís, alguma coisa, que eles dividem o poder legítimo em 2 tipos de poder, né? Porque assim, isso vem muita literatura americana de que assim, e lá o que é legítimo é legal. E a gente sabe que aqui no Brasil as coisas às vezes acontecem um pouco diferente. Mesmo o modelo que você tem usado tenha sido adaptado para a realidade brasileira, mas ainda assim ainda tem essa confusão, né? E talvez seja justamente isso. Porque o legítimo é aquela coisa assim, o pessoal é reconhecido, né? Os subordinados reconhecem, então a pessoa está lá porque está legitimada. Mas aqui a gente tem muito uma questão do legal, né? Então, assim, do que é oficializado pela organização. Então, por exemplo, talvez isso explique um pouco da mistura. O poder legítimo sai em 2 momentos, né, ali, mas talvez seja uma separação. Me parece que o que está associado lá ao poder coercitivo talvez seja o poder legal, de imposição da organização. E o outro, quando ele sai novamente, o poder legítimo lá na frente,
que tem muito mais a ver com a questão da acho que da representatividade e tudo mais das pessoas, talvez seja justamente isso, dessa questão do poder legítimo, né? Então, assim, talvez valha a pena investigar, dar uma olhada um pouco isso, se dá para separar um pouco as variáveis em relação a isso daí, para que não tenha essa mistura. Então, a gente não tem nós não temos uma cultura tão legalista, né? A gente às vezes tem tipo assim, tem a placa não pise na grama, a gente pisa só porque tem a placa dizendo para não pisar, né? Então, assim, a gente tem muito isso na cultura brasileira ainda, e talvez seja importante. Eu acho que a gente fala em termos de poder legal, poder legítimo, acho que abrir um pouco para essa questão assim, até que ponto as pessoas reconhecem porque é uma imposição da organização, reconhecem realmente a pessoa está no lugar que deveria. Então, acho que por aí pode te ajudar a pensar um pouco mais, outros artigos, né? Pensar na frente. Acho que é para isso esse momento que a gente faz, né? Eu não gosto muito desse momento. Eu acho que eu também sou avaliador, na hora da avaliação, não. A gente vai falando do que aconteceu no passado, mas acho que tem que ser daqui para frente, né? Para o futuro. Então, acho que essa é uma colocação. Não sei se você concorda, pode discordar, pode me xingar, pode falar mal, tá certo? Eu agradeço as considerações, é um ponto a se questionar, né, a refletir. Esse resultado do poder legítimo, ao meu ver, eu achei ele bastante coerente, mas eu associei bastante à trajetória do gestor na empresa, né? O gestor que foi avaliado, ele tem 39 anos, na verdade já fez 40 anos de empresa, é um funcionário bastante antigo, começou no chão de fábrica, então passou por conhece todo o processo da fábrica, então ele foi conquistando um respeito, né, ao longo do tempo, inclusive de outros gestores, ele é muito respeitado, acho que é a maior autoridade que a gente tem na nossa fábrica hoje, então o poder legítimo associei muito a isso, né, essa questão da trajetória, até de novos funcionários e colaboradores que entram no setor, já vê como as outras pessoas o respeitam, tem um conhecimento técnico profundo, então acho que é muito coerente com o resultado de poder de perícia, também foi mais significativo em relação aos outros, mas também cabe outras reflexões, né? Então, esse é um ponto interessante, eu agradeço pelas considerações. Ok, Larissa. Sempre que alguém quiser também fazer algum comentário do trabalho do colega também. Eu sei que às vezes a gente está tão tenso com o da gente, né? Mas esse momento agora é mais para essa contribuição aí. Depois a gente vê o Felipe, né, com essa da liderança distribuída, um outro estudo bastante denso, né, também, acho que isso, eu costumo dizer assim, estudos densos são bons, porque dá para dividir em 2, 3 artigos depois, né, porque a gente tenta colocar tudo ali naquele momento, então, assim, e aí, Felipe, acho que uma das questões que eu te colocaria é justamente da mesma maneira que eu sugeri agora, né, para Larissa um pouco mais de profundidade para narrar o que é o setor dela calçadista. Um caso, a mesma coisa para o teu, né? O setor bancário, e aí nessa questão do banco público, a gente fica também fazendo, né? Ficando pensando que banco será esse, né? Que tal aquilo que fica sempre esse suspense, né? Um pouco, mas a gente já vai entendendo na linha em relação a isso, e aí a gente sabe que seja qualquer um desses bancos públicos, ele vai ter um peso grande dentro do setor bancário. Então, do mesmo jeito. O teu ainda tem dúvidas, né? O da Larissa é fácil de saber. Né? Você está numa indústria de calçadista lá na Paraíba, então já que tem esse poder aqui, a gente já aponta mais claramente. No teu, a gente ainda tem umas duas alternativas aí e tudo mais, mas ambas as respostas dariam um peso muito grande para da organização no setor financeiro, no setor bancário. Então, acho que vale a pena entrar um pouco mais nas características em relação a como é que se desempenha o trabalho, como é que as coisas são feitas, né, dentro dessa questão, principalmente com tantos avanços em relação ao setor financeiro ultimamente. Como você colocou, essa questão tecnológica tem afetado muito, né? Inclusive, eu me espantei hoje. Hoje eu precisei resolver uma coisa num banco público, que talvez seja até o mesmo seu, e eu me espantei com a quantidade de pessoas, no tipo assim, 100 pessoas, não tinha pessoas no banco praticamente, né? Então, assim, toda a questão tecnológica, tudo aquilo que a gente entendia em relação ao que era necessário, porque é o seguinte, você tem digamos assim, uma agência, só para pegar um exemplo, né, da pesquisa, uma agência lotada de pessoas
e você ter que gerenciar pessoas dentro disso, da liderar pessoas numa agência lotada é uma coisa, liderar pessoas numa agência que agora os clientes estão mais tecnologicamente, tem um suporte, e você não tem aquela... É outra coisa, é diferente, né? O caminho é diferente. Então você vai... Foi curioso ter visto isso hoje, assim, que é uma agência que é minha, desde a minha época da graduação, né? Então, assim, eu estava lá, eu ia para as filas para receber bolsa, né? Na época, assim, e tudo mais. Hoje em dia, assim, a agência vazia. 10 horas eu não tinha fila na frente. Eu fiz, tem alguma coisa estranha nesse... Daqui a pouco, mas é só olhar para mim, porque já fazia anos que eu não ia na minha agência, né? Então, assim, e aí, ou seja, é um outro reflexo, um outro tipo de pessoa que está trabalhando, um outro tipo de cultura, né? Então, assim, acho que é importante fazer isso daí, essa, dar um mergulho um pouco nessa questão. E, a título de colaboração, se for o caso, você pode até dar uma olhada, eu acho que a ideia da prontidão digital é um construto muito interessante, que assim, eu não conhecia até ler o teu trabalho dessa forma, assim, com essa profundidade do que você colocou, porque tem muita coisa para colocar, mas me lembrou muito algo que talvez anteceda, que possa te ajudar a pensar até para outros artigos, que é a ideia da aceitação tecnológica. Não sei se você chegou a ver alguma coisa aí, isso o modelo TAM, por exemplo, que é que fala não é a empresa de avião, né? De modelo de aceitação tecnológica lá, que é justamente isso, porque assim, talvez a prontidão, talvez seja um antecessor. Depende muito de como você aceita essa tecnologia, de quanto você não resiste a essa tecnologia. Porque é aquela história, assim, quando eu entendo, quando eu aceito, quando eu, entre aspas, falando mais numa linguagem mais coloquial, eu gosto, eu entendo daquela tecnologia, é mais fácil eu estar de prontidão, né, para ela. Diferente de quando eu não aceito, eu não entendo, eu não compreendo, eu tenho uma resistência. Então, assim, talvez seja um conceito que possa te ajudar, já que ainda está começando, já como você colocou, realmente a relação entre os dois temas ainda não está tão consolidada assim. E aí eu acho que talvez isso possa te ajudar. Só assim, dá uma olhada para ver. Realmente eu não tive tempo. A gente acabou recebendo um pouco muito em cima os artigos esse ano, então a gente acabou assim não tendo tanta oportunidade de ir pesquisar também, né? De ir atrás para colocar, porque eu sempre gosto. Olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, mas eu acho que a gente pode ver isso, assim, dá uma questão da aceitação tecnológica, talvez seja uma variável antecedente importante que você possa colocar no modelo que você está construindo. A gente percebe isso daí, você tem toda a bagagem, toda a ferramenta para construir esse modelo, tá certo? Eu acho que é isso daí. Não sei se eu falei alguma besteira, você me corrija, tá certo? Mas foi na melhor das boas intenções. Excelente contribuição, professor. Muito pertinentes. Em relação a... Gostei bastante, fiz várias anotações aqui. Em relação a descrever melhor o setor, a relevância, ali, isso está bem mais descrito e aprofundado na dissertação, e a FGV, nos últimos anos, ela está com um modelo que, assim, a gente faz uma dissertação que é mais longa, mais robusta ali, em termos conceituais, mais extensa, e depois a gente faz um artigo que é o resumo, né, que são os highlights ali, mais para publicação, para ser algo mais conciso, aí 10 mil palavras no máximo. Então, aí a gente vai ter que fazer aquelas escolhas do que cortar, né, o que eu vou deixar de fora do artigo, e o que acabou sendo cortado ali, também por orientação, né, foi de outros orientadores, foi essa descrição do setor bancário. E é verdade, isso pode a gente explorar mais, né, como é um estudo de caso, às vezes carece de entender melhor ali. E só para não deixar vocês curiosos, é a Caixa Econômica Federal, né, que está um desses grandes Errei, bancos incumbentes, né? errei. Eu estava no Banco do Não, Brasil, no olha Banco do só. Brasil, né? O Banco do Brasil, ele, porque a Caixa ela é pública 100%. O É, né? Banco do Brasil ele é uma empresa mista. Mista. Então, ela tem capital privado ali 50%, e isso favorece uma agilidade maior, né? O capital privado, até por questões de regulação, tem mais facilidade contratual, por exemplo, para contratar parceiros externos, né? Os bancos públicos estão vencendo isso ainda. Então, essa é uma barreira organizacional, por exemplo, para bancos públicos e que acaba moldando um pouco a cultura. Isso a gente tenta trabalhar ali. E, e, de qualquer forma, esse fenômeno de menos pessoas nas agências é um fenômeno do sistema bancário, está acontecendo nas agências, é mais evidente no Banco do Brasil, com certeza, né?
Inclusive, o ambiente que se dá a liderança acaba sendo diferente, né? Porque o ambiente da agência, todo mundo conhece que é uma agência bancária ali, é mais caótico, né? É uma liderança, eu diria assim, bem sui generis. Sui generis, quando você estuda Uhum. ali artefatos de liderança numa agência. Quando você migra mais pessoas para um departamento, por exemplo, você está mais ali num ambiente mais parecido com o de outras organizações. Tem um atendimento ao cliente digital, que mesmo que seja presencial, mas em menor quantidade, que você tem outras prioridades ali em termos de inovação, de melhorar processos, você fica num ambiente mais corporativo mais parecido, né, com de outras organizações. Esse outro comentário que você comentou da teoria de gestação tecnológica, eu até anotei aqui a TAM, eu vi algo sobre ela, foi uma escolha acabar não aprofundando, porque as dimensões de prontidão digital, elas trazem alguns aspectos atitudinais em relação, por exemplo, à aceitação. Então, tem ali como que a sua atitude frente às transformações digitais. Se você é mais aderente, mais entusiasta, mais resistente, até se você nega, até se você conversa sobre isso no dia a dia, se você reconhece a importância disso para a sociedade ou para a organização. Então, alguns aspectos em relação à aceitação tecnológica, eles são trabalhados na prontidão. E, de qualquer forma, eu vou aprofundar, obrigado pela dica. Né? Tu és da FGV São Paulo, não é isso? Isso, Na São Paulo. FGV Rio tem um professor, agora não me fugiu o nome, que ele pesquisa bastante sobre isso. Ah, Então, talvez aí, por ser da mesma vou unidade, buscar. só que talvez seja mais fácil de conseguir contato. Eu fugiu o nome dele agora, mas é da FGV Rio. Ah, legal, obrigado por essa dica também. Vou buscar contato com ele para publicações que possam ter vindo de lá. E obrigado, professor, pelas contribuições, pelas Tá bom. perspectivas aí também. Obrigado, Felipe. E vamos lá para a Andréia. André, eu estou aqui ainda com o teu trabalho, lendo o trabalho, assim, eu fiz assim, pior que eu tive que ler, eu baixei para ler aquele negócio, eu fiz, não, eu tenho que pegar um quadro aqui para poder colocar essas variáveis todas no meio, né? E aí aí pronto, é aquela história, já numa hora dessa já tem que ter um tempo falar, né? Porque senão, aí assim, para tudo, olha, tente complicar um pouco mais. Eu falei assim, será que dá para complicar um pouco menos? Né? Porque eu fiquei pensando assim, como professor de comportamento organizacional, eu fiquei assim, como é que eu chego na sala para poder falar sobre isso, né? Com tantas variáveis, tantas pontes, assim, é aquela história. A gente sabe que as coisas estão influenciando. Eu acho que o teu trabalho, de certa forma, a partir de agora, eu acho, né? Se você está fazendo doutorado, tá fazendo esse mapeamento, é uma coisa meio que para a vida, muitas vezes, né? Para começar a pesquisar isso daí. Então, eu acho que tem que passar também um pouco, assim, a sugestão, obviamente, também por buscar soluções para facilitar o entendimento desse modelo teórico, né? Então, assim, depois de começar a levar essas variáveis, talvez começar a usar estudos depois, sei lá, com regressão, análise fatorial, aquela coisa toda, para tentar reduzir. Eu acho que você já faz um excelente trabalho que a gente expande, que a qualidade vem depois da quantidade, ok, né? E você faz isso muito bem, e o teu trabalho ele tem uma densidade muito grande por isso, que eu acho que dá para ser dividido, como no caso do Felipe também, em 2 ou 3 artigos, principalmente a sua parte da parte final da agenda de pesquisa, quando eu comentei aqui ainda há pouco, quando a Adriele estava ainda na sala, né? Então, assim, eu acho que tem essa força do teu trabalho para poder fazer isso, e a partir você chegou num lugar muito bom, mas acho que agora a gente é o que o seu trabalho começa mesmo, de tentar colocar, porque senão, o que é que pode acontecer, né? O receio que a gente tem nisso daí é que continue sem haver essas conexões, porque tem aquela história, você colocou, por exemplo, no Brasil, né? A questão das pesquisas no Brasil, na América Latina, as pesquisas são quase nulas, assim, quase nenhuma em relação a isso. E aí tem duas coisas aqui, né? Aquela história do cara que foi vender sapato num país que ninguém usava sapato, né? E um achou que era uma grande oportunidade e o outro achou que nem vem porque ninguém usa sapato aqui. E a gente não sabe quem é que está certo. E aí vem isso. Então, para não correr o risco de continuar sem ser pesquisado o tema. Então, assim, se você puder, você já faz um grande papel com a agenda de pesquisa, mas como uma pesquisadora que você tem um potencial para se tornar a principal referência dentro desse assunto aqui no país, pelo que está sendo colocado aqui, pelo mapeamento que você fez, você precisa fazer para disseminar um pouco.
Assim, eu lembro muito isso da a minha orientadora do mestrado, que ela fez um tema mentoria, que não era nem falado aqui na época, né? Então a gente fez todo esse, foi fazendo esse mapeamento e depois a ideia foi simplificar um pouco mais. Infelizmente o povo simplificou demais a história, e começou a chamar coisa que não tem nada a ver de mentoria com mentoria, né? E aí foi um exagero para o outro lado. Mas eu acho que tem um potencial muito grande dentro disso aí, dessa questão. É um tema que, inclusive, alguns vão questionar sobre a ideia da autoliderança, se isso vai existir mesmo ou não, como é que você vai ser um líder de si mesmo, aquela coisa toda. E tem que entrar, e tem que tomar o mesmo cuidado que a gente tem que tomar no meu caso, né, com a mentoria, para não cair na falácia dos coaches da vida, por exemplo, de que, né, não é essa autoliderança, não é nesse sentido, tem toda uma fundamentação, uma lógica, as interconexões todas, etc. Né? Então, assim, é muito mais nesse sentido, André, o teu trabalho. Eu acho assim, você coloca, e eu acho que é, sim, promissor aqui no Brasil, mas você vai ter um papel fundamental nisso, né? De colocar para frente, né? Essa promessa de que o tema é mais bem pesquisado. E acho que isso passa um pouco não é facilitar os modelos, é entender que a questão é complexa e buscar quais são as variáveis que têm um maior peso, né? Dentro disso daí, para afetar. Eu acho que esse trabalho é interessantíssimo que você fez, mas eu acho que às vezes essa falta de conexão tem muito isso, são tantas variáveis que a gente não consegue juntar isso daí, então vamos tentar juntar aos poucos, começar, né, por alguns elementos centrais, né, ver o que é o core mesmo da teoria, para que você possa colocar. E eu vejo isso como uma grande possibilidade de você se tornar referência, né? Eu vi que a tua orientadora também estava presente, né? Aqui ainda há pouco, não foi isso, André? Acho que é a Tatiana, né? Não, foi não. Quem estava foi a da Ingrid. Eu não a vi, ela não, é a Tatiana Guedini, a minha. A tua foi a Tatiana. Tatiana, não. Tatiana ajudou a gente, inclusive, a avaliar trabalhos para essa dimensão também. Então, mas eu até agradeço a ela também. Eu tinha colocado aqui para que você me passe esse recado para ela, tá Ah, bom? sim, professor. E a palavra é sua, se você quiser colocar. Eu agradeço as considerações sobre a regressão ali. A minha tese vai trabalhar com estudos de caso no Ministério Público de Santa Catarina, onde eu atuo. Então, a gente vai trabalhar com os gestores, os coordenadores, gerentes e chefes de setores do Ministério Público. Então, a gente já vai trabalhar isso que você havia falado, né, sobre a regressão, e aí e justamente e a gente quer descobrir essa relação da autoliderança com o modelo do CVF, que é toda a complexidade comportamental que existe dentro dos 8 papéis do modelo do CVF. Então, a gente vai fazer essa relação. Então, esse modelo de regressão a gente já vai trabalhar, porque foi realmente um modelo que a gente viu que dá para associar, né, a autoliderança com esse framework aí do Queen. Agradeço pelas suas considerações, professor. Anotei aqui. Aí o meu artigo está concorrendo ao prêmio, porque eu tenho que ser exibida, né? É forte concorrente, eu digo, Ele né? está concorrendo ao prêmio. Dia 13 vai ser o resultado. Estou ansiosa. Foi indicado para Fast Track também. Bom, Parabéns, André. Obrigada. eu acho que de um Professor, eu modo tenho geral uma foi pergunta. bem interessante. A gente teve 2 trabalhos, né, de mapeamento e 2 trabalhos de aplicação. Então, acho que isso ajuda a gente a ter essa dimensão e acho que reforçar muito bem para a gente que gosta, que estuda, né, o tema liderança. Quem quiser pode colocar também. Tu fala, Felipe. O Felipe levantou a mão e Raquel também. O professor, eu tenho queria aproveitar que a gente falou do trabalho da Andrea, e achei muito legal também, fiz algumas anotações aqui. Aí, André, uma curiosidade, uma dúvida, né? Eu vi que você citou ali, por exemplo, a autoeficácia, né, do Bandura, que até que o professor trouxe agora, você falou do capital psicológico também.
eu não enxerguei ali uma ponte, né, uma correlação direta com as pesquisas, né, e tantas pontes com a liderança da inteligência emocional, que vem ali naquela perspectiva histórica, ela também é bem crescente, né? E as pesquisas sobre inteligência emocional, elas também falam ali sobre autogerenciamento, autogestão, autorregulação, sobre consciência individual. Tem essa primeira parte ali, né, das dimensões de inteligência emocional que, para mim, conversam muito de perto com essa autoliderança, né? Como que você enxerga? O microfone está fechado ainda, André, né? Está fechado o teu microfone, André. Opa, desculpa, eu saí da tela ali e não consegui achar vocês. Então, Felipe, a autoliderança, ela está muito mais ligada à psicologia positiva. Então, sai um pouquinho da vertente aí que você falou, sabe? E aí, assim, a minha ideia nesse artigo era justamente trabalhar com a autoliderança e essas três teorias que eu acabei não falando ali por conta do curto espaço de tempo, né? Que ela está ancorada nessas três teorias e na psicologia positiva. Então, a gente ia sair um pouquinho do foco se a gente fosse para essa vertente. Então, esse artigo foi justamente para realmente sustentar a minha tese de que porque a tese precisa ser algo inédito, né, aquela coisa toda. Então, assim, eu queria fortalecer ao chamado do artigo do Reichard, que ele dizia que a autoliderança, ela está numa fase de maturidade teórica, porém, ela é um campo que ainda está isolado. Então, a minha ideia é justamente trabalhar a autoliderança, ou seja, o líder ele tem que saber se autoliderar para liderar os outros, e aí juntar, fazer essa ponte com o modelo do... Na verdade, em suma, o que eu queria provar? Que dá para fazer a autoliderança juntar com o modelo, o framework ali do Queen, que é o CVF. Então, foi muito, assim, bem direcionado a isso. Entendi. Faz sentido também. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Raquel está querendo falar também. Tá, oi Andréia, parabéns, tá, pelo seu trabalho. É uma dúvida bem prática mesmo, sobre revisão sistemática da literatura. Eu queria saber se vocês usaram algum software para trabalhar com análise de critério, de inclusão e exclusão, ou se foi no Excel mesmo que vocês compilaram Sim, os dados. a gente trabalhou com Voz Viewer, a gente Uhum. trabalhou com o R e um E o outro que Python. e o E, eu esqueci o nome, foram três. Eu vi que você falou, tá, tudo bem. Que eu tenho também, eu não sei se vocês já ouviram falar o tal de Start, mas eu não sei se é a mesma proposta desses que você usou. Esse Mas eu não conheço. tá bom, muito obrigada. Imagina. Mais alguma colocação? Rúbia, quer fazer alguma colocação? Bom, acredito que ambos os trabalhos, né, já foram bem explanados também. É, São assuntos que eu particularmente não domino muito, então optei por ficar aqui quietinha no meu canto. Bom, galera, chegamos às 19h29 também. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pelas submissões ao evento SEMEAD, por confiar a nós, né, essa grande responsabilidade de trazer contribuições justamente para o aprimoramento da pesquisa. Gostaria de agradecer também especialmente o professor Luiz Sebastião, né, por estar fazendo toda a condução aqui em sala de aula, por aceitar essa tarefa de ser moderador também. Gostaria de convidá-los, né, para os próximos dias teremos mais palestras, mais sessões de apresentação de trabalho. Então, sintam-se à vontade para participar dos demais dias também. Deixo aqui, então, em nome do SEMEAD, né, o nosso muito obrigado pela participação de vocês e desejar a todos um excelente restinho de segunda-feira também. Agradeço também, gente. Muito obrigado pela presença aqui, pela confiança, como o Rubia disse, de a gente fazer essa análise e entendam, como sempre, oportunidades de melhoria do que a gente está colocando. Desejo muito sucesso para vocês
E assim, eu acho que são 4 artigos bem promissores. Eu fico muito feliz de ter esse nível de qualidade aqui no semeado. Perfeito, então, galera. Muitíssimo obrigada e tchau, tchau a todos. Boa Obrigada, noite, tchau, obrigada. pessoal. Parabéns, Obrigado, Verruga, pela obrigado também. assessoria. Eu que agradeço também. Tchau, tchau, Verruga, galera. parabéns também. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.